Boa, boa. Acho bem interessante quando você fala do ciclo, né? A gente olha assim, nossa, parece a mesma foto, né? Tomara que né, o filme continue o mesmo e que tenha essas altas que tiveram ali para trás. Deixa eu te falar, tem algumas. Esse daqui, né? Esse É, daqui. é, Eu acho é que muito assim, parecido. é um pouco. Eu acho que pode acontecer, né, até olhando para esse cenário aqui, né, da composição do IFIX atual, como ela está bem pesada em títulos em CRIs, né, pode segurar um pouco a alta dos próximos meses aqui dos anos, né. Uhum, sim. Deixa eu te fazer, eu tenho algumas perguntas que são perguntas dos clientes também, acho legal a gente conversar sobre. Uma que muita gente me pergunta é sobre fundo de fundo, porque na pandemia, não sei se foi o setor, a classe que mais sofreu, mas tomaram uma porrada forte, né? Todo mundo caiu, eles caíram junto, alguns caíram mais até. Qual é a visão de vocês em relação a essa classe, esse tipo de fundo imobiliário, assim? Porque eu vejo que eles tinham é, os investidores gostavam, parecia que gostavam muito mais, assim, eles estavam muito mais em voga. E de uns tempos para cá eu vejo poucas emissões de fundos poucos novos fundos de fundos. Eu vi até que um fundo, uma gestora abriu para aproveitar justamente essas pechinchas aí, esses descontos. Mas assim, de modo geral, não vejo tanto quanto Fiagro, que agora crescendo bastante, os fundos de papel que explodiram. Qual a visão de vocês em relação a essa classe de fundo imobiliário? Assim, como a gente até tinha colocado aqui, né, os fundos de fundo negociando abaixo do patrimônio, é muito difícil deles virem como emissão, porque se acaba diluindo o cotista, além de boa parte do patrimônio dele estar comprada, né, em fundos a preços anteriores à pandemia, né, então ele já estava comprado com a maior parte dos ativos em tijolo, né, que até como a gente viu aqui, os fundos de fundos, eles ficam com uma relação muito parecida com a do IFIX, na média, tá? Da história. Por quê? Para não para descolar, né? Tentar gerar alfa, né? Então, ficar mais comprado em classes de ativos que eles acham que vai outperformar, né? Então, que vai ter uma performance melhor do que o índice e ficar menos comprado em classes de ativos que eles acham que vai performar menos do que o índice, para justamente tentar gerar esse alfa adicional e distribuir mais dividendos do que o próprio índice. O que aconteceu na pandemia é que todas as cotas dos fundos imobiliários caíram e os fundos de fundos acabaram ficando com essas cotas, o estoque, né, comprado a valor maior, né? Então, eu a geração de alfa, né? Essa geração de alfa, esse dividendo adicional que ele deveria gerar com ganho de capital, fica mais difícil de ocorrer, porque ele tem ali o dividendo recorrente, que é o dividendo do próprio fundo, e a distribuição de dividendo de ganho de capital, que é com base nesse giro de carteira, nesse alfa adicional. Como ficou mais difícil de acontecer durante a pandemia até agora, e aí a gente foi vendo uma segunda onda e foi atrasando ainda mais esse ciclo, é, esses fundos acabaram ficando mais esquecidos e gerando um dividendo assim muito próximo do que os outros ou até abaixo do que as outras classes de ativos. Então, por isso ficou relativamente esquecido para o investidor e os fundos de títulos privados aqui, ou de CRI, de ativos financeiros, eles ficaram mais em voga, né? São mais atrativos, né? Porque pagam um yield um pouco maior. Agora, né, com o mercado olhando para mais títulos, lajes corporativas ou para galpões logísticos, shoppings, eu vejo que os fundos de fundos eles podem voltar a ter uma performance melhor, tá? Porque eles já estavam posicionados e devem voltar.
Esse daqui é uma foto aqui do ciclo imobiliário que a gente colocou em um dos nossos relatórios ali no início do ano, né? De como que estava a fotografia de ciclo imobiliário, né? Então, mais ou menos até parecido com o que o Rafi faz lá do RRG, né? Que tem os ciclos da Bolsa, né? A gente coloca aqui o mercado imobiliário também é cíclico. E aí a gente deve ver aqui esses ativos financeiros entrando num momento aqui de desaceleração e esses outros ativos, né, que estavam em recuperação, entrar num ciclo aqui possível de expansão, tá? E aí os FOFs, a gente vê que recuperam um pouco mais rápido do que as lajes corporativas. Por quê? Porque eles conseguem girar a carteira, fazer um alfa ali adicional, fazer alguma movimentação agora num ciclo de alta que não conseguiram no ciclo de baixo, tá? Então, nessa perspectiva aqui de uma estabilização da taxa de juros, inflação, eles devem começar a girar a carteira e começar a fazer ganhos de capital nos próximos meses, tá? Então, eu vejo que esse ciclo aqui, ele deve se isso aqui é nosso, né? Assim, a nossa perspectiva, a nossa avaliação sobre o mercado atualmente, né? Assim, do início do ano, essa rodinha aqui acho que já girou um pouco, tá? Porque por conta da deflação aqui de julho e que deve vir em agosto, mas ainda continua bastante atrativo aqui o mercado de galpões logísticos, shoppings e os FOPs, tá? Acho que o FOP tem uma oportunidade aí bastante boa para o investidor carregar e ele voltar ali a negociar perto do valor patrimonial ou até um pouco acima, que é o que eu acho justo para o FOP. Se o gestor ali ele consegue gerar uma renda adicional com ganho de capital, com giro de carteira, você deveria até ter algum tipo de prêmio frente ao patrimônio, né? Porque o investidor ele acaba terceirizando, né, a diversificação com um único fundo, tá? Acho que esse é o cenário atual para a FOF e que eu acho que pode chegar aqui num ciclo bem positivo aqui já de novas emissões ali para o final do ano ou para o começo do ano que vem. Porque o que o FOF gostaria hoje, né? Ou nos 3, 4 meses passados, né? Anteriores, né? Assim, no primeiro semestre do ano, o que ele queria? Ele queria mesmo fazer emissão para comprar barato, para comprar barato e surfar esse ciclo exatamente, né? Mas como com a cota dele abaixo do patrimônio, fica impossível do FOF fazer isso. Assim, ele não vai prejudicar o investidor dele atual só para tentar fazer algum ganho adicional, né? Sim. Muito bom, muito bom.